Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. 39 municípios sergipanos enviam pedidos de impugnações dos índices provisórios de ICMS para 2020. Alerta aos gestores. TCE orienta municípios a reavaliar a situação de servidores readaptados sem análise prévia do INSS. Visita técnica. Representantes do Tribunal de Contas de Sergipe viajam a Maceió para apresentar aos servidores do TCE de Alagoas as ferramentas de controle utilizadas pelo órgão. E ainda, no quadro Entrevista, a conselheira Suzana Azevedo conversa com o repórter Carlos França sobre a eficácia do termo de ajustamento de gestão para corrigir falhas administrativas nos municípios. Esses são os nossos destaques de hoje. Então fique com a gente. A revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos está só começando. E a gente começa a edição com o balanço dos municípios sergipanos que enviaram pedidos de impugnações dos índices provisórios do ICMS referentes a 2020. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. Dos 75 municípios sergipanos, 41 discordaram dos índices provisórios de ICMS referentes ao ano de 2020 e apresentaram impugnação. Desses 41, 39 tiveram as manifestações enviadas à Secretaria de Estado da Fazenda. Os envios foram feitos pelo conselheiro Carlos Alberto Sobral, que é relator do ato deliberativo que estabeleceu os índices. A principal argumentação para as impugnações é de incorreção no valor adicionado fiscal. Eles alegam que o valor adicionado do município deles não foi devidamente apurado pela Secretaria da Fazenda, que é maior o valor do... Porque quanto maior o valor do adicional, maior será a sua participação. Então, basicamente, eles estão lutando para um maior percentual no bolo dos 25%. O prazo para impugnações terminou no último dia 31, 30 dias depois da divulgação dos índices no Diário Oficial do Estado, conforme estabelece a Lei Complementar Federal número 63/1990. Agora, as contestações serão analisadas pela Secretaria da Fazenda e, posteriormente, o Tribunal de Contas apresentará a decisão final e estabelecerá os índices definitivos. Iremos ouvir a Fazenda sobre as contestações. A Fazenda vai prestar os esclarecimentos necessários, vai dizer se procede ou não aquela alegação de que o valor adicionado do município é maior do que o que eles informaram, e diante disso decidiremos. É um processo que não é tão rápido, porque a Fazenda tem que se manifestar e eu fazer uma apreciação entre o que eles alegam e os documentos que juntaram e o que a Fazenda dirá. Mas será decidido isso com certeza até o mês de novembro. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é um tributo estadual, mas a lei estabelece que parte da arrecadação deve ser entregue aos municípios de maneira proporcional à participação de cada um no movimento geral das operações de entrada e saída realizadas em todo o estado. Conforme o ato publicado pelo TCE, os maiores percentuais dos índices provisórios são destinados a municípios como Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Laranjeiras, Canindé de São Francisco, Itaporanga da Ajuda, Lagarto e Itabaiana. A lista completa dos índices está disponível no site do TCE. E a Corte de Contas sergipana também tem orientado os municípios do estado a reavaliar a situação de servidores readaptados sem análise prévia do INSS. Veja. A conselheira Suzana Azevedo determinou a emissão de aviso aos 14 municípios que estão sob sua relatoria, com alerta para que reavaliem as situações de servidores que foram readaptados sem avaliação prévia da Junta Médica do INSS. A orientação é para que os servidores sejam avaliados. Em sessão plenária, a conselheira explicou que a medida poderá resultar em economia para os cofres públicos e citou como exemplo o município de Estância, que, após trabalho similar, constatou que parte dos servidores da educação que estavam readaptados tinham condições de retornar ao trabalho. O resultado foi uma economia anual de mais de R$1 milhão. A seguir, Corpo Técnico do TCE de Alagoas conhece ferramentas de controle utilizadas pela Corte de Contas sergipana. E ainda, tem o balanço semanal dos processos julgados durante as sessões das câmaras e do Pleno. É depois do intervalo. A gente volta já.
Já estamos de volta e desta vez para contar que representantes do TCE de Sergipe estiveram em Maceió para apresentar ao corpo técnico do Tribunal de Contas de Alagoas as ferramentas de controle utilizadas pelo órgão. Acompanhe. Os sistemas de processo eletrônico e de auditoria desenvolvidos pelo Tribunal de Contas de Sergipe foram apresentados ao corpo técnico do TCE de Alagoas durante visita técnica realizada pelos membros da Diretoria de Modernização e Tecnologia do TCE de Sergipe. O conselheiro Carlos Pina e o conselheiro substituto Alexandre Lessa acompanharam os trabalhos e foram recebidos por conselheiros do TCE de Alagoas. Durante a apresentação, o Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade, o SAGRES, recebeu destaque. Por meio do cruzamento de dados possibilitado pelo sistema, a Corte Sergipana identificou servidores que acumulavam vínculos públicos entre o Estado e prefeituras. A ação deverá ser replicada em Alagoas. A visita foi mais uma iniciativa proporcionada pelo termo de cooperação técnica e científica assinado pelos presidentes dos dois tribunais, conselheiros Ulisses Andrade e Otávio Lessa, no último mês de abril, com o objetivo de promover a troca de experiências, informações e tecnologias. Nós sempre viemos buscar aqui informações e parcerias e estamos agora disponibilizando nessa parte do processo eletrônico uma experiência que é um pouquinho anterior à do Tribunal de Alagoas. Acho que isso é um avanço formidável na prestação do serviço que é destinado à sociedade, a sociedade aqui é beneficiada. Nós vamos hoje, com os técnicos do Tribunal de Sergipe, historiar como se deu a implantação e está se dando o desenvolvimento do processo eletrônico no nosso tribunal. E o TCE na TV abre agora espaço para divulgar o balanço dos processos julgados pelos conselheiros do TCE durante as sessões das câmaras e do Pleno. A reportagem é de Isabela Araújo. Na sessão da primeira Câmara foram julgados 35 processos, dentre recursos de reconsideração, aposentadorias e pensão previdenciária. Na segunda Câmara, foram julgados 103 processos. Na pauta, recursos de reconsideração, aposentadorias, pensões previdenciárias, contas de recursos de convênio, autos de infração, atos de admissão de pessoal, contrato de prestação de serviços, relatório de inspeção e transferências para reserva remunerada. E no Pleno, foram julgados 27 processos e 27 protocolos pelo colegiado. Contas anuais, recursos de reconsideração, recursos de reexame, prestação de contas, pedidos de reexame, denúncias e representações foram os assuntos tratados. Dentre os julgamentos, foram aprovadas com ressalvas as contas anuais das prefeituras de Pirambu e Ribeirópolis do exercício 2015 e de Japaratuba e Feira Nova do exercício 2014. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E hoje, no quadro Entrevista, a convidada do repórter Carlos França é a conselheira do TCE de Sergipe, Suzana Azevedo. Na pauta do bate-papo, a eficácia do termo de ajustamento de gestão para corrigir falhas administrativas dos municípios sergipanos. Confira. Conselheira Suzana Azevedo, primeiro, muito obrigado por nos atender para falar sobre isso. Eu perguntaria à senhora, como é que a senhora está se sentindo depois desse tempo, vendo esse sucesso todo dos TAGs? Olha, eu acho que o TAG, ele é uma ferramenta que o Tribunal de Contas dispõe para ver as coisas serem resolvidas num tempo mais célere, muito mais rápido. Porque na hora que o Tribunal de Contas, ele vai ao município, seus técnicos visitam uma área, ou a área de saúde, ou a área de educação, ou as próprias feiras livres, e encontra inconformidades, encontra alguma coisa que venha trazer irregularidades naquela gestão, então o que nós fazemos? Trazemos aqui o prefeito, mostramos aonde é que está sendo, o que está sendo feito de inconformidade, e com isso nós assinamos um termo de ajustamento, dando um prazo célere também para que o prefeito possa se adequar, para que o prefeito possa resolver aquela questão. Isso nós temos utilizado na área da saúde, na área da educação. Para se ter uma ideia, nós fizemos um termo de ajustamento em instância, onde nós conseguimos uma economia de 2 milhões de reais para o município. 2 milhões? 2 milhões de reais só na área da educação.
imagine que existiam lá 89 professoras que estavam afastadas das suas funções, e dessas 89 professoras, elas não tinham passado por uma junta médica. E nós exigimos, através da nossa inspeção e através do termo de ajustamento, que todas essas servidoras passassem por uma junta médica. E para você ter uma ideia, a prefeitura, ele gastava, a professora que estava em casa, ele tinha que contratar outra professora para ficar no lugar. Então, sublocar. Exatamente. Então, para você ter uma ideia, sabe quantas professoras retornaram depois que elas passaram pela junta médica? Apenas 5. As demais não tiveram que voltar para a sala de aula. Na sala de aula. Então, são essas formas que o termo de ajustamento nos dá para que as coisas sejam resolvidas muito mais rápido. Então, nós fizemos também na área de saúde, cobrando dos gestores, né, o melhor atendimento na questão do câncer mesmo. Nós fizemos várias audiências públicas no tribunal, mostrando a deficiência na questão da radioterapia, da quimioterapia. E daí saiu o quê? Saiu uma auditoria feita até pela casa, pela presidência da casa, e surgindo o quê? Muitos casos, até a questão da cirurgia foi através dessa auditoria. Uma coisa, né? Conselheira. Das audiências, começou nas audiências públicas da área de saúde. Às vezes a pessoa tem a impressão que o Tribunal de Contas é um órgão punitivo e que vai punir o gestor. Na verdade, pelo que a senhora está dizendo, quem é mais beneficiado é o cidadão. Exatamente, porque com isso nós temos o quê? Uma melhor prestação de serviço. Então, o termo de ajustamento nós fizemos agora com várias feiras. Nós fizemos em 14 feiras de serviço. E a senhora foi lá? Fomos visitar pessoalmente, porque fomos lá em Aquidauã. E o que nós vimos? Nós vimos que realmente precisava ter feito alguma coisa. Para se ter uma ideia, em pleno século XXI, nós tínhamos o quê? Um fiscal indo de banca em banca recolhendo recursos. O dinheiro público não pode ser mais manuseado por um fiscal. O dinheiro público tem que ser depositado. Então, o que a prefeitura tem que fazer a partir de agora, a partir da assinatura desse documento que firmou conosco? Ele vai precisar fazer o quê? Todo o cadastramento da feira, ele vai precisar fazer a questão dos banheiros, da limpeza, a questão do armazenamento das proteínas, da carne, do peixe, do frango. Então, a questão... E também a mais importante, que uma delas o boleto bancário. Sim. O feirante, ele precisa, para ter seu alvará de funcionamento, já que ele está se utilizando do solo público, daquele espaço público, ele precisa pagar por aquilo. E pagando por aquilo aonde? No banco. Agora, como é que os prefeitos estão recebendo isso? Eles estão recebendo bem, porque é uma maneira de que eles fazerem a coisa certa, uma maneira deles também prestarem um bom serviço à população. O que nós queremos é higiene nas feiras, o que nós queremos é que o dinheiro público seja realmente aplicado, né? Não seja mais manuseado. A questão também das proteínas. Nós temos feiras aí que ficam um varalzinho com as carnes penduradas. Isso tudo é questão de saúde. Saúde pública. Né? De bactérias que ficam impregnadas, que a pessoa pode levar para casa. Então, é esse sentido que nós estamos querendo. Tanto uma feira mais higiênica, os recursos públicos sendo aplicados aonde realmente devem ser, e a questão de um lugar gostoso, um lugar arrumado, para que o feirante possa vender, porque dali ele tira seu sustento, e as pessoas que precisam consumir também possam ter um lugar bem bacana para fazer suas compras. Agora, só para a gente terminar, conselheira, e se o prefeito que assinou com a senhora não cumpriu o termo? Aí sim, aí nós temos cláusulas no termo de ajustamento, que são multas, são multas altas, que com certeza, se eles não cumprirem, eles vão precisar pagar. E a multa é individual, né? Ele tem que pagar, ele como pessoa física. Pessoa física. Conselheira, muito obrigado por conversar com a gente. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!